Estamos de volta mais uma vez para o seu desespero total. Vamos lá, continuando aqui. Pessoal, vamos falar agora de árvore de decisão. É um dos métodos de classificação também usados na mineração de dados, né? Árvore de decisão. Vamos primeiro ao conceito que diz o seguinte sobre a árvore de decisão. Deixa eu só abrir aqui. Acho que lendo o conceito fica melhor, né? É um dos métodos de mineração mais utilizados. Então, esse primeiro pedaço aqui, tá? É um dos métodos de mineração mais utilizados para se obter um determinado resultado com base em testes condicionais, utilizando fluxograma, de modo a facilitar o entendimento. O resultado é chamado de classificação, tá? Então, assim, ó, sempre que a gente falar em árvore de decisão, é um algoritmo que utiliza condicionais. Então, se não, né? Então, sempre falar assim em condições, condicionais no algoritmo, isso que utiliza fluxograma, né? Então, isso, e que utiliza o resultado é chamado de classificação, mas isso também a gente chama a maioria dos resultados de classificação como classificação mesmo, né? Isso é árvore de decisão. Ô professor, por que o nome é árvore de decisão, tá? Porque ela vai ramificando como se fosse uma árvore mesmo, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui então. Deixa eu só fechar aqui, vou dar um exemplo aqui. Ó, a gente vai ver aqui, ó. Supondo que o objetivo é decidir, então eu quero que você leia aqui, tá? Então, lê esse pedaço aqui. Supondo que o objetivo é decidir se vou jogar tênis. Para tal, há de se ter em conta certos parâmetros do ambiente, como aspecto do céu, a temperatura, a umidade e o vento, tá? Então, as variáveis, né, de entrada, tá certo? Que a gente chama de probabilidades, né? É o nós de probabilidade. Por exemplo, para a temperatura poder estar ameno, fresco ou quente, a decisão é sim. Então, se estiver ameno, fresco e quente, é sim, vamos jogar tênis. Ou não ir jogar tênis e é o resultado da classificação. Ou seja, se não tiver ameno, nem fresco, nem quente, tá? Para construir a árvore de decisão de jogar tênis, são tidos em conta exemplos de dias passados, tá? Então, a árvore de decisão, ela pega sempre com base numa informação passada, né? Aí, beleza? Tá. Opa, deu. Então, por exemplo, ó, exemplo de treino. No dia 1º teve sol, é quente, né? Isso aqui são informações de dias passados, tá? De dias passados. E aí ele foi levando em consideração isso, né? Então, ó, no dia 1 foi sol, quente, elevado, fraco e o resultado foi não, né? No dia 2 teve sol, estava quente, a umidade era elevada, o vento era forte, então também era não. No dia 3 teve nuvens, foi quente, foi elevado, vento fraco e a decisão foi sim, tá? Então, o que acontece? Você vai precisar criar agora um algoritmo que vai ler isso e vai definir se a pessoa vai ou não jogar tênis, tá? Com base o quê? Com base nessas variáveis aqui. Ô professor, mas isso aí não é método de classificação? Sim, é um método de classificação, só que é um método de classificação do tipo o quê? Do tipo árvore de decisão, né? É um método preditivo também, vai prever algo para você, né? Com base em várias variáveis, tá? Com base em várias variáveis. Então, beleza. Ó, como é que vai ficar a sua árvore? Sua árvore vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, deixa eu só limpar aqui. E a sua árvore vai ficar assim. Aí é o seguinte, ó. Pessoal, nota aí. Existem 3 tipos de nós, tá? O nó é onde você informa as variáveis, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um nó, tá? E aqui também nós temos outro nó, aqui, outro nó, tá?
São as variáveis de importância, vamos dizer assim, né? Que mudam, que sempre estão mudando. E também os nós são essas variáveis aqui, essas aqui, e o resultado, que é essa parte verdinha toda aqui, ó, também é chamado de nó, tá? E aí vamos aos nomes, tá? O nó de decisão, tá? É a sua decisão mesmo, que é o quê? Que é jogar tênis, tá? Opa, marquei errado aqui. O nó de decisão aqui é a sua decisão, que é o quê? Jogar tênis, tá? Os nós de probabilidade, como o próprio nome já diz, são todas as informações que são muito variáveis, né? Elas dependem muito, por isso que o nome é probabilidade. Então nós temos aqui um nó de probabilidade é o aspecto, o outro é a umidade e o outro é o vento, tá certo? Porque são variáveis, vão mudar, tá? A umidade pode ser elevada, pode não ser naquele dia, tá? Então, sempre perguntar, o nó de probabilidade são as informações variáveis, né, da árvore de decisão? Sim. O aspecto vai ser sol, nuvem ou chuva, a umidade vai ser elevada ou não, o vento vai ser fraco ou forte, tá? E o término, tá, é o resultado da árvore de decisão, tá? O nó de término é o resultado da árvore de decisão. O nó de término também é chamado de classificação, tá? Até porque a gente já sabe que o resultado, eu tenho que colocar aqui embaixo, que o resultado é chamado de classificação. Professor, mas isso ele é uma técnica, a árvore de decisão é uma técnica de classificação, então, sim. Mas aquela classificação inicial que você falou é a mesma coisa praticamente, mas aquela classificação ali que a gente estava falando, né, no início, né, eu estava passando um conceito de como funciona a classificação. Aí ela é dividida em rede neural e também em árvore de decisão. Então, se a banca perguntar para você quais são os dois métodos de classificação que nós temos, rede neural e árvore de decisão. Ponto, acabou, tá? Rede neural, né? Precisa de um valor de entrada, é preditiva, né? Aí, com base nisso, você precisa de um valor de entrada e também um de saída, ó, a diferença, a rede neural. O professor escreve isso, então vamos escrever. Então, olha só, bota lá. Ó, então, ó, métodos de classificação, né, na área de data mining, você tem, então, as redes neurais, tá? E as redes neurais, elas são preditivas, elas utilizam algoritmo otimização, né, de otimização e também genético, genético em alguns casos. Ela é não supervisionada, ela é supervisionada, mas consegue também ser não supervisionada, tá? Precisam de valor de entrada e saída, tá? Que é o seu objetivo, que você quer encontrar. E com base nisso encontra padrões, tá? Ocultos. Então essas são as redes neurais, tá? Elas utilizam aprendizado de máquina, que cai em vários concursos, que é o machine learning, tá? Então, beleza. Então, isso aí é a definição de redes neurais, tá? Copiou? Copiou. Agora eu vou falar de a definição de redes... de árvore de decisão. Árvore de decisão. Precisam de regras pré-estabelecidas, tá? Pré-estabelecidas. Então é diferente, tá? As informações
variáveis são chamadas de nós, né? Então, beleza. Possui ramificações e por isso é chamada de árvore. É um método preditivo também, tá? Prevê situações futuras, tá? É um método supervisionado, tá? Um método supervisionado porque precisa, né, da entrada de dados, tá? Portanto, trabalha com a indução, que é o padrão das minerações, tá? Método supervisionado. Então, mas ô professor, aonde que nós usamos isso? Você pode usar em classificação, como eu já tinha falado, né? No mercado financeiro mesmo, né? Classificar como bom pagador ou mal pagador, né? Se vai jogar ou não, ou se as chances do cliente desistir do produto é grande ou não, tá? E também coloca aí também, que eu nem coloquei aqui na listinha aqui, coloca que esse método ele usa condicionais, tá? Se, então, se não, tá? Então usa condicionais. Então, claro, se estiver chovendo, então não vou jogar tênis. Se não, vou jogar tênis, tá? Então é bem tranquilo aí, bem fácil para entender essa parte aí de árvore de decisão, tá certo? Então deixa eu ver aqui se nós temos aqui a mais, tá? Aqui em resumo, portanto, a árvore de decisão pode-se criar algoritmos onde o cliente entra com os dados e com base nisso se cria classificação sim ou não. Ou o próprio algoritmo subtrai esses dados de um data warehouse para classificá-los como, por exemplo, a liberação de cartão de crédito para um cliente com base nos dados contidos no data warehouse, tá? Ah, professor, eu também posso usar isso no mercado financeiro? Pode, assim como redes neurais também são usadas, né? Só que, claro, as redes neurais são muito mais... as redes neurais, elas são muito mais detalhadas. A árvore de decisão ela é mais simples, né? Você informa os dados, ó, né? E aí ele já classifica com base naquele dado, né? É uma classificação simples. As redes neurais não, ela vai tentar achar padrões. Não é só se a pessoa paga certinho em dia e ganha mais de R$2.000. Eu quero encontrar outros padrões que estão escondidos aí. Às vezes essa pessoa vem pagando outras contas em dia e eu posso liberar o cartão de crédito para ela. Por que você acha, por exemplo, no Nubank, né? Nubank tem pessoas que têm restrição e recebem cartão. Tem pessoas que não têm a restrição e não recebem cartão. Por quê? Rede neural, ela é mais aprofundada, né? Ela busca outros padrões ali para a classificação do cliente, beleza? Pessoal, com base nisso, fechamos então essa parte de classificação. Vamos estudar na próxima aula outros métodos, né, de mineração de dados, né? Tem a associação, né, ainda para a gente falar, que é um método bastante usado, método da associação, tá certo? Muito bem, então é isso. Próxima aula voltamos então para você. Toma um café agora, dá uma pausa, vai lá conversar com seu marido, entendeu? Vai lá conversar com seus filhos, tá todo mundo gritando na sua casa. Às vezes você também mora com a sua mãe, morar com a mãe é a melhor coisa que tem, né? Quem puder ainda morar com a mãe, tá fazendo concurso para morar com a mãe, depois você sai de casa, quando você tiver concursado, aí você casa, esse é o certo para fazer, né? Tudo tem uma escadinha. Aí tem pessoas que pulam escadas, né? Depois tá aí. Não é fácil não, mas é importante que você pode também, né? Ah, professor, mas eu pulei escadas, eu saí da casa da mãe, eu casei, me ferrei e agora estou estudando. Ótimo, pelo menos você acordou e está estudando, não é isso? Muito bem. O professor aqui também acordou e está estudando. Eu também estou estudando para concurso. Muito bem, galera. Estamos
Finalizando então essa parte de classificação, método de mineração, voltamos na próxima aula. É isso aí, valeu!